Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lulu, o tio Lulu, e o tio Lulu vai dar uma aula de biologia falando sobre a química da vida. Se o fenômeno que chamamos vida fosse uma peça teatral, ela teria 5 elementos químicos como atores principais e mais 20 como coadjuvantes. Cada um deles tem sua vida e obra registrada numa tabela chamada de tabela periódica, que ela completa 150 anos de sua constituição. Iniciando sobre a química da vida, vamos falar sobre a composição dos seres vivos. 99% da massa corporal dos seres vivos é composto por esses 6 elementos que nós chamamos de atores principais. Quem são esses elementos? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses 6 elementos têm um bizu, para você nunca esquecer. Eles são denominados de CHOPS. O que significa a palavra CHOPS? São iniciais das palavras C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Então são esses 6 elementos que são fundamentais na composição dos seres vivos. Falar um pouquinho da composição dos seres vivos é falar a composição química da unidade funcional. Essa unidade funcional nós chamamos de células. O que é uma célula? É a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Essa composição química dessa unidade são divididas em compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Nos compostos inorgânicos tem o seguinte conceito: são elementos que não possuem átomos de carbono na sua constituição molecular. Aí nós chamamos de substância ou compostos inorgânicos. Quem são eles? Água e sais minerais. Mas lembrando que na biologia sempre haverá exceções. Existe um elemento chamado de CO2, conhecido como dióxido de carbono ou gás carbônico. Ele possui o átomo de carbono na sua constituição molecular, mas ele é considerada uma substância inorgânica. Então é uma exceção, lembre-se disso. Já os compostos orgânicos são os compostos que possuem na sua constituição molecular os átomos de carbono. Lembrando que o átomo de carbono ele é essencial para a composição da vida. Quem são esses elementos que constituem a química orgânica? Nós temos os carboidratos. Os carboidratos são açúcar. Então, carboidratos são açúcares. Lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Esses 5 compostos são chamados de compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? São compostos onde na sua estrutura molecular possui o átomo de carbono. Quem são eles? Carboidratos, os açúcares, lipídios, óleos e gorduras, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, material genético, vitaminas têm a função de melhorar o funcionamento do organismo. Então, esses são os compostos orgânicos. Aqui nós temos as características dos seres vivos. Carboidratos são os alimentos adocicados. Os alimentos adocicados são ricos em carboidratos. Existe uma música muito interessante. Carboidratos é açúcar. Então, carboidratos são os açúcares. Mas lembrando, todos os doces são carboidratos, mas nem todos os carboidratos são doces. Aí nós vamos explicar mais adiante. Aqui nós temos os lipídios, que são óleos e gorduras. Óleo
é mais de origem vegetal e as gorduras são de origem animal. Proteínas, as proteínas são encontradas no leite, na carne, nos ovos e etc. Nós temos as vitaminas encontradas nas frutas e também nas verduras. Nós temos os ácidos nucleicos, que são obtidos também na alimentação. Esses 5, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, são compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? São compostos onde a sua constituição molecular possui o átomo de carbono. Já nos compostos inorgânicos, nós temos a água, nós temos os sais minerais. O que são compostos inorgânicos? São os compostos onde na sua constituição molecular não possui o átomo de carbono. Lembrando que existe exceção, o dióxido de carbono ou o gás carbônico, ele tem um átomo de carbono e é um composto inorgânico. Quando falamos sobre células, a gente vai fazer uma análise em relação à porcentagem. Lembrando que em vez de nós temos a água nas células, ela está em grande quantidade. Em rosa nós temos as proteínas, em azul nós temos os ácidos nucleicos, em vermelho nós temos os carboidratos, no roxo nós temos os lipídios, no marronzinho nós temos os sais minerais e no amarelo nós temos outros elementos que são encontrados também na composição das células, né? Esses elementos, eles também fazem parte principal da composição de um ser vivo. E falando novamente sobre compostos químicos inorgânicos, já falei, em geral não contém carbono e é estruturalmente simples, não possui o átomo de carbono. Existem exceções, exemplo, os óxidos de carbono, o gás carbônico e o dióxido de carbono. Eles incluem quem? A água e os sais minerais, né? Também os ácidos e as bases. Podem ser formadas por ligações iônicas ou por ligações covalentes. Essas ligações iônicas estão relacionadas principalmente às trocas de elétrons. Já as ligações covalentes estão relacionadas principalmente às ligações, fazendo-se uma estabilidade nessa ligação, chamada de ligação covalente, para unir uma molécula à outra. Sobre a água, nós temos a fórmula molecular da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e o seu formato é HOH, porque vai acontecer uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e hidrogênio, uma ligação covalente, para se estabilizar, né, os seus elétrons. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, já o oxigênio se estabiliza com 8 elétrons. E aqui nós temos um ângulo da molécula da água de 104,5 graus. É o ângulo da molécula da água. A disponibilidade da água no nosso planeta. A disponibilidade é o seguinte: 97,4% é muita água, viu? 97,4% elas são encontradas onde? Nos oceanos e lagos salinos, ricos em sais. 2,6% água doce nos rios, né? Nas calotas polares, nos açudes, nos brejos. A água doce, elas são, né? A água doce, quando falar em água doce, ela está distribuída. A água doce está distribuída o seguinte: 1,98 nas calotas polares e nas geleiras, tem muita água doce nas grandes geleiras. O iceberg são grandes blocos de gelos de água doce.
Águas subterrâneas, somente 0,59%, e na água doce acessível, a água doce de rios, água potável, água que se encontra em brejos, é somente de 0,014%. Então a água doce, ela é um pouquinho, se comparar com a água salgada, ela é um pouquinho, muito pouco encontrada em nosso planeta. Muito pouco a quantidade de água. Por isso que nós temos que fazer as economias desse componente substancial que nós chamamos de H2O. A água, as características da água. É considerado um solvente universal. Por que um solvente universal? Porque se mistura com a maioria de outros componentes. Por exemplo, aqui nós temos aqui a água, o solvente. A água é o solvente. E o sal. O sal nós chamamos de soluto. O soluto chamamos de soluto. A mistura entre o soluto e o solvente vai formar quem? Uma solução. Então, por isso que a água é considerada um solvente universal. Ela se mistura com o soluto, formando soluções. A água também são transportadoras de substâncias. Ela vai transportar alguns elementos essenciais ao corpo. Por exemplo, no sangue. O sangue, ele é composto, tem na sua composição água. E ela transporta principalmente algumas células importantes que é encontrada no sangue. Plaquetas, leucócitos, hemácias. Como está no fluxo sanguíneo, então ela ajuda a fazer o transporte dessas substâncias. E também esse transporte pode acontecer na entrada das nossas células. Quando entra algum nutriente no interior das nossas células, consequentemente é com a ajuda da água. Nós temos que também que a água são termorreguladores, ou seja, ele ajuda a manter a nossa temperatura constante. O suor é um exemplo. Enquanto você está fazendo atividade física, o seu corpo esquenta internamente. Então, para fazer a manutenção, para fazer essa termorreguladura da temperatura corporal, a gente faz o que? Elimina o suor. O suor, que é composto por água e alguns sais minerais. Por isso que é salgado o suor. Já o cachorro, ele faz a transpiração pela boca, né? Ela transpira pela boca e nós transpiramos pela pele. Aqui nós temos também a planta, né? Que também faz o processo da transpiração e transporte de substâncias, transporte de sais minerais, por exemplo, é transportado pela água. Então, isso ajuda a acelerar as reações químicas. Então, a maioria das reações químicas, ou praticamente todas, né, elas acontecem através da presença da água, né? Ela acelera as reações químicas que se encontram no nosso organismo, que é realizada no nosso organismo. Percentual de água no nosso corpo. Então, se a gente analisar o percentual de água no nosso corpo, temos o seguinte, só um minutinho. Temos o seguinte, nós temos um feto, que é uma criança já desenvolvida, já com todas suas estruturas corporais, ele tem 100% de água. Então, está lá, né? 100% de água. Um feto que é o desenvolvimento do embrião, praticamente um embrião, ele tem 100% de água. Já um bebê recém-nascido, ele já tem o quê? 80% de água. Um adulto, ele tem 70% de água. E já o idoso, ele possui somente 50% de água. Então, pergunto, quem tem mais água? Um feto, um embrião em desenvolvimento ou desenvolvido, ou um idoso? Quem tem mais água é um feto, um embrião em desenvolvimento ou desenvolvido. Quem tem menos água? O idoso.
Aqui nós temos a quantidade de água nos nossos órgãos. Por exemplo, cérebro. Nosso cérebro, temos 75% de água. Aqui o coração, também 75% de água. Os pulmões, temos 86% de água. Então, a maioria desses órgãos, eles são compostos de água. Então, a água, ela é fundamental para o organismo. Para o organismo. Voltando sobre a água, novamente, falando sobre a composição da água, já diz que o cérebro tem 75% de água. Então, a função regular a temperatura do nosso corpo, manter uma temperatura constante, faz 83% do seu sangue, 83% do seu sangue é composto de água, ajuda no transporte de nutrientes, né? A gente precisa da água para que os nutrientes adentrem nas células, ajuda a converter, também aqui, gente, ajuda a converter a comida em energia, né? A parte energética do nosso corpo, precisamos para fazer todas as atividades funcionais, protege e acomoda os seus órgãos vitais. Então a água, ela tem a função de proteger e também amortecer, né, os órgãos vitais. Compõe 75% dos seus músculos. Músculos são carnes. Quando você come uma carne de gado, você está comendo o quê? Músculo. Músculo do gado, onde 75% é formada por água. Ah, professor, agora eu entendi. Quando eu frito um bife, quando a carne está crua, um pedação desse tamanho, enorme, né? Coloca um pedaço muito grande na frigideira, quando está crua, desse tamanho. Quando ela começa a cozinhar e a fritar, ela começa a reduzir. Por que ela está reduzindo? Porque ela está perdendo água. Então a água está contida também nas carnes, nos músculos. Então, e outras funções são importantes em relação à água. Os 10 alimentos mais hidratantes do nosso corpo. O pepino tem 97% de água. Então, o pepino é essencialmente, é maravilhoso, não só para o seu corpo, mas também para evitar até mesmo doenças, né? Existem doenças que é ocasionada por falta de água, como os cálculos renais e algumas dermatites, que são problemas na pele, rachaduras na pele, etc. Nós temos aqui a melancia, muito gostosa. A melancia possui 96% de água, além de rico em água, é rica em carboidratos. Abacaxi também possui muita água, possui carboidratos e também vitaminas. O aipo, 95% de água. Alface, 95% de água. Tomate, 94% de água, e assim sucessivamente. Então, quando você está se alimentando de frutas, você está colocando no seu corpo, no seu metabolismo, um componente denominado de água. Saindo da água, nós vamos para os sais minerais. Os sais minerais, juntamente com a água, são compostos inorgânicos. Lembrando que os sais minerais, ele podem ser insolúveis. O que são insolúveis? Que não se mistura com a água. E podem ser solúveis. O que são solúveis? São componentes que se misturam na presença de água. Então, os insolúveis é que não mistura na presença da água, e o solúvel se mistura na presença da água. Rapaz, essa cadeira tá matando de vergonha, ela desceu e eu fiquei aqui. Então, esses sais minerais, eles são divididos em duas formas. São chamados de macrominerais
são necessárias em grandes quantidades, macro, grande, né? Então, quanto uma planta ou um animal ele precisa de uma grande quantidade de sais minerais, nós chamamos de macrominerais. Então, macrominerais é quanto o ser vivo precisa de uma grande quantidade desses sais minerais no organismo. Quem são esses sais minerais? O fósforo, o cálcio e o sódio, né? O fósforo, né? Fósforo, nem fósforo, é fósforo, cálcio e sódio. Já os microminerais são necessários em dosagens pequenas, em pequenas quantidades, ela tem que ser atribuídas ao organismo. Quem são esses micronutrientes? Nós temos o ferro, o zinco e temos o iodo. Um exemplo é o sal de cozinha. O sal de cozinha é conhecido como cloreto de sódio, que é um sal. Mas adiciona-se um sal mineral chamado de quê? De iodo. Então, o sal de cozinha possui um sal mineral chamado de iodo, e esse iodo evita um problema chamado de bócio edêmico, que é um inchaço na região do pescoço, que nós chamamos de papeira. Então esse iodo, ele ajuda a regular o bócio edêmico, que é causado pela uma glândula chamada de tireoide. O que são sais minerais? Já falei, gente, são substâncias inorgânicas que não podem ser produzidas pelos seres vivos, elas têm que ser obtidas na alimentação. Devem ser ingeridos através de alimentos de grande quantidades ou pequenas quantidades. Lembrando que a maioria, quando está em excesso, é eliminada nas fezes e é eliminada também pela urina, né? Pela urina, pelas fezes e urinas. Então é bom saber disso, viu? Que os sais minerais são obtidos através da alimentação e o excesso eles são eliminados ou pelas fezes, ou pela urina, ou os dois juntos, nas mesmas proporções. Quais são as funções dos sais minerais? A função, nós temos várias funções, faz parte dos ossos, o cálcio, os dentes são rígidos devido a um sal mineral. Fazem parte de alguns compostos, tais como enzimas e hormônios. Os hormônios fazem parte de alguns tecidos do nosso corpo, mantém o equilíbrio osmótico, que é a entrada e a saída de água do nosso organismo, do nosso corpo, colabora na manutenção do equilíbrio ácido-base. Então há uma colaboração no equilíbrio ácido-básico. Os minerais eles são necessários nos procedimentos vitais e devem estar contidos nos alimentos. Lembrando que eles são essencialmente uma função de melhorar o funcionamento do nosso organismo. Então, lembrando, qual é a função do sal, dos sais minerais? É melhorar o funcionamento do nosso organismo. Alguns sais minerais são importantes. Nós temos os sais de cálcio, formação de tecidos, formação de ossos, formação de dentes, age na coagulação sanguínea. Lembrando que a coagulação sanguínea é o estancamento do sangue após um ferimento. Quando você se corta, esse sangue, dependendo da localização, ele para de sangrar. O que aconteceu? Uma coagulação sanguínea, porque o seu organismo estava bem alimentado, bem nutrido, com alguns sais minerais e também outros elementos. Combate algumas infecções, então o cálcio ele combate algumas infecções, então faz bem para o nosso corpo.
em tempo de pandemia de coronavírus, nós temos que se alimentar melhor para que a nossa imunidade, o sistema imunitário, fique mais bem favorável, ou seja, mais despertado em relação a algumas infecções e mantenha o equilíbrio de ferro no organismo. O ferro que se encontra nas hemácias, lá nas hemoglobinas, deixa e favorece também a palidez, a evitar a palidez, ficar um pouquinho assim, de forma um amarelo empombado, né? Então, os sais de cálcio são de suma importância. Quais são as fontes ricas em cálcio? Você vai no leite, né? E seus derivados, queijos e etc. O feijão é rico em cálcio. Nós temos o amendoim, a castanha do caju, a castanha de caju. Nós temos as nozes, uvas e etc. E na falta de cálcio, por exemplo, se você não coloca esses alimentos no seu cotidiano, no seu dia a dia, com certeza você vai adoecer. E essa falta desse elemento cálcio pode causar uma deformação óssea, e também um enfraquecimento dos dentes. Então, aqui falamos sobre os sais de cálcio. Sais de ferro. O sais de ferro, ele é indispensável na formação do sangue, né? O sangue, a anemia. As pessoas que não consomem o ferro, alguns alimentos ricos em ferro, têm processos de anemia, processos anêmicos, e atua como veiculador do oxigênio para todo o organismo. Nós chamamos do complexo oxihemoglobina, né? O oxigênio que se liga ao elemento ferro, que ajuda no processo da oxigenação do organismo. Quais são as fontes ricos em ferros? Fígado, rins, coração, esses três são chamados de miúdos. Fígados, rins e corações, nós podemos resumir em miúdos. Os miúdos, gema de ovo, leguminosas, como feijões, verduras, frutas secas e azeitonas. E a carência, a falta de alimentos que contém ferro pode causar o quê? Uma doença denominada de anemia, que pode causar morte. Então a gente tem que se alimentar muito de alimentos ricos em ferro. Já o iodo, ele faz funcionar a glândula tireoide, né? A glândula tireoide faz funcionar melhor a glândula tireoide. Encontramos iodo onde? No sal de cozinha, aquele sal refinado. Além do cloreto de sódio, existe um sal mineral chamado de iodo, que ela faz o equilíbrio e um bom funcionamento da glândula da tireoide. Ativa o funcionamento cerebral. O iodo ativa o funcionamento cerebral. O cérebro funciona melhor. Então vamos também vamos se empanturrar de sal, não, que sal também faz muito mal para a nossa saúde, né? Tem que ser uma quantidade muito pequena que é consumida diariamente no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar. Nós comemos esse iodo às vezes sem saber, né? Permite que os músculos armazenem o oxigênio e evite que a gordura se deposite nos tecidos. Essas gorduras pode se causar problemas muito maiores no futuro. Então, o iodo é um sal mineral de suma importância. Quais são as fontes? Nós temos alface, alho, cebola, cenoura, ervilha, rabanete, tomate, peixes rico em iodo. Às vezes a gente pensa que não está comendo iodo, e está comendo iodo. E frutos do mar, né? O fruto do mar são aqueles seres vivos encontrados nas regiões marinhas, como alguns camarões e etc.
E a falta de iodo causa o cansaço, causa a obesidade, porque acumula muita gordura nos tecidos, e causa o bócio endêmico, o inchaço aqui da região do pescoço, porque começa a inchar a glândula chamada de tireoide. Então causa o bócio endêmico, a falta ou a carência desse sal mineral. Já o potássio atua ao sódio, atua juntamente com sódio, a entrada nas células, potássio e sódio, potássio e sódio, potássio e sódio, um entre outros sai. Então, ajuda nas batidas do coração e no sistema muscular. Contribui para a formação também das células, né? Existe um procedimento nas células chamadas de bomba de sódio e potássio, né? Que é de suma importância para a célula, esse funcionamento da bomba de sódio e potássio. Quais são as fontes? Azeitona, laranja, tomate, carnes, arroz, ervilha e etc. Agora, a carência desse potássio pode causar diminuição da atividade muscular, cãibra. A cãibra é falta de potássio nos músculos, inclusive a do coração, podendo causar um problema, né, de ataque ou infarto do miocárdio, e dificuldade à homeostase celular, ou seja, ao equilíbrio celular. Para finalizar a aula, nós vamos fazer só um arcabouço de outros elementos que não foram falados. Por exemplo, o flúor é importante nos dentes, a deficiência causa cárie e é encontrado principalmente nas carnes e laticínios, que são leites e seus derivados. Nós temos também o fósforo, que ajuda na constituição dos nossos ossos e também na reprodução. A deficiência causa uma má calcificação dos ossos e são encontrados principalmente aonde? Em peixes, legumes, verduras e cereais. Então, esses são os sais minerais que são importantes para o nosso corpo, para nossas atividades. Ou seja, a função dos sais minerais é melhorar o funcionamento do nosso corpo. A função da água tem várias funções, como manter uma temperatura corporal constante, a termorregulação, fazer o transporte de nutrientes para realizar atividades químicas e outras a mais. Finalizando nossa aula, quero deixar aqui uma frase para vocês, alunos do Tio Lulu, dizendo o seguinte: sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Essa frase é de Chico Xavier e estou, passando para vocês. Desejo a todos um feliz dia.